Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, tá? Boa tarde, Bom, Edson. nós estamos começando aqui a sessão da apresentação de trabalhos da Sala 4, tá? Cujos temas são bioquímica, biofísica e farmacologia, tá? As apresentações vão ser na sequência, são 4 trabalhos a serem apresentados. A apresentação já foi encaminhada através dos vídeos. Tá? Após a apresentação, teremos 5 minutos para questionamentos, tá ok? Para cada trabalho, na mesma sequência da apresentação. Então, eu solicito a organização para que comece as apresentações. Eu sou Mariane da Silva Nunes, autora do trabalho intitulado Isolamento, Identificação e Análise de Fundos Endofísicos de Remíria Marítima da Restinga de Maçambaba, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Os coautores desse trabalho são Victor Saraiva, Edmildo Machado e Norton Reis. Bom, a Restinga é um sistema pertencente ao bioma da Mata Atlântica. É um ambiente onde as principais características são o solo distrófico e com baixa retenção de água e de nutrientes. E devido a essas características, os vegetais desse ambiente eles precisam de algumas adaptações, como, por exemplo, a associação com outros organismos. Dentre esses organismos, se destacam os fungos endofíticos. O objetivo desse trabalho é isolar fungos endofíticos de raízes da Remíria Marítima, da Restinga de Maçambaba em Arraial do Cabo e identificá-los através de características fenotípicas e análises moleculares, e analisar bioquimicamente o potencial biotecnológico das enzimas produzidas por esses fungos. Bom, primeiramente, foi feito o isolamento dos fungos endofíticos. O vegetal Remíria Marítima foi coletado no ambiente, levado para o laboratório, foi feita uma desinfestação das raízes superficialmente e foi feita uma maceração desses fragmentos de raízes e esse homogenado foi deixado crescendo por 15 dias no escuro a 28 graus Celsius. Bom, como resultado foram identificados 5 fungos diferentes, analisados macroscopicamente e analisados microscopicamente, onde foram observadas estruturas de aspergilos e penicillium. E uma dessas colônias também apresentou listas melanizadas e septadas. Bom, como resultado das análises moleculares, foi feito um sequenciamento das regiões de ITS e uma análise molecular chamada Maltitop. Esses organismos já foram identificados como Aspergillus niger, Penicillium, Penicillium citrium, Pleosporales e Trichoderma longibratis. Foi feita uma árvore filogenética de organismos próximos a essas 5 cepas isoladas. E esses 5 cepas também foram submetidas a atividades enzimáticas através de zimograma. Nesse primeiro zimograma, como resultado de atividade de glicose hidrolase, a gente verifica que todos os fungos apresentam atividade dessas enzimas. E atividade proteolítica, 3 fungos apresentam atividade dessa enzima. Foi feita também análise das glicose hidrolases através do método de açúcar redutor, onde foram identificadas atividades dos substratos xilana, beta-glucano, CMC e Excel. E foi feita também atividade de oxidase com o fungo isolado Pleosporales, onde foi verificada a atividade de óxido redutase através do método de ABTS. Esse fungo Pleosporales também foi submetido a um crescimento em meio de cultura com crescentes concentrações de NaCl, e ele apresentou uma halotolerância
até 2 molar de NaCl. Então, como conclusão desse trabalho, em raízes de Emília Marítima foram identificadas 5 colônias de fungo endofítico, sendo elas Aspergillomyces, Penicillium sitio, Leosploralis e Trichoderma longibrade. Foi possível medir as atividades de glicose e hidrolase, sendo estilanase, celulase, abicelase e beta-glutanases, proteolíticas e dioxidases das colônias isoladas. O isolado Leosploralis apresentou característica altolerante e as enzimas fúngicas descritas nesse trabalho, além do papel fundamental para a sobrevivência desses organismos no ambiente e na interação do fungo com o vegetal, essas enzimas elas podem apresentar interesse biotecnológico. Como Silvio, eu estou finalizando a iniciação científica Estequiometria de microalgas no tratamento de efluente com o orientador professor e doutor Adriano Evandir Marcello. Bom, sabemos que a água é essencial para a vida na Terra e ela também supre as necessidades básicas dos seres humanos, gerando o esgoto. A descarga desse efluente em um corpo receptor, ele leva à eutrofização, que nada mais é o alto crescimento de algas devido ao alto nível de nutrientes despejado nesse corpo receptor junto com os efluentes, acarretando aí a pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas e pouca diversidade de peixes. No Brasil nós temos um tratamento convencional, porém ele deixa a desejar aí na remoção de nutrientes. Ele também tem alto custo de produção, porque ele exige muita energia elétrica. E aí que entra o tratamento de esgoto com as microalgas. A biomassa produzida por elas tem alto valor biotecnológico, podendo ser convertida em biocombustíveis, biofertilizantes, fármacos e alimentação animal e humana. Os objetivos do trabalho foi analisar a remoção de nitrogênio e fósforo por microalgas de efluente de tratamento secundário com adição de ar comprimido e CO2. Também foi analisar a composição final de clorofila, química, nitrogênio e fósforo do efluente. E, por fim, analisar o desempenho entre os meios de cultura controle aerado e borbulhado com CO2. Bom, a coleta do efluente ela foi feita na estação de tratamento de esgoto de Tibiriçá, no distrito de Bauru, e depois foi levado ao laboratório de saneamento da Faculdade de Engenharia da Unesp, também em Bauru. Lá foi montado o experimento e foi determinada 3 condições experimentais, sendo o borbulhado com gás carbônico, o aerado e o controle. Aqui é como ficou a nossa bancada lá na Unesp. Bom, resultados e discussões. Durante todo o experimento, a gente mediu parâmetros como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, clorofila A, nitrogênio e fósforo inicial e final também. Temos aqui no nitrogênio, tanto o sistema controle, aerado e borbulhado com CO2 removeram o nitrogênio, deixando a desejar aí um pouco só o sistema com CO2. Já o fósforo, o sistema controle e aerado se sobressaíram do sistema de CO2 na remoção de fósforo. E isso é devido ao quê? Temos aqui uma representação de um fotobioreator fechado, recebendo luz artificial. O que acontece? O sistema com adição de CO2, o CO2 aqui no meio, ele vai ser em altas quantidades. E a microalga não vai dar conta de assimilar esse CO2. E esse CO2 junto com o H2O, ele vai formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. E esse ácido carbônico ele vai acidificar o meio. E essa acidificação ele inibe as atividades metabólicas tanto das microalgas quanto das bactérias. Ou seja, as microalgas não vão conseguir aí absorver a luz corretamente, não vão conseguir fazer a fotossíntese e, consequentemente, não vai produzir o oxigênio consumido pelas bactérias para degradar aí a matéria orgânica e ceder o alimento, o nitrogênio e o fósforo para as microalgas. Ou seja, é devido a esse parâmetro aí que o borbulhado com CO2 não conseguiu se sobressair tanto na remoção de nitrogênio quanto do fósforo. Bom, para concluir, a redução de nitrogênio e fósforo do efluente determina que
o tratamento terciário realizado com microalgas ele é eficaz e promove melhor qualidade do corpo receptor, por não acarretar a atrofização e também a poluição secundária, que é o que o tratamento convencional hoje utilizado no Brasil ocasiona, reduzindo aí os impactos ambientais. Ultradiluído em serpentes de cativeiro com neoplasias. Gislene Fournier, Gerson Pica, Lívia Moreira. Das especialidades médicas, a oncologia é uma das mais desafiadoras, seja tratando seres humanos ou animais. É uma patologia de etiologia multifatorial, resultante de alterações genéticas influenciadas pelos fatores ambientais e estilo de vida. De acordo com o Instituto do Câncer, no mundo, 7,6 milhões de pessoas por ano vêm a óbitos vítimas de câncer e 12,7 milhões de pessoas são diagnosticadas com essa enfermidade todos os anos, apresentando uma estimativa para 2030 de aproximadamente 26 milhões de novos casos e 17 milhões de óbitos, com maiores índices em países em desenvolvimento. Casos de neoplasia ocorrem tanto em humanos quanto animais. Os répteis, principalmente as serpentes, possuem uma incidência neoplásica comparável com a de outros animais de sangue quente, fato constatado com maior número de diagnóstico pelo uso de técnicas avançadas, associadas com melhorias nas criações em cativeiro, permitindo uma maior longevidade dos animais. Em serpentes, a incidência é maior, ocorre em animais imunologicamente deprimidos, por escassez de alimentos, patologias primárias e ambientais desfavoráveis para o seu desenvolvimento, entre outras coisas. Viscoalbum é um medicamento antroposófico. É classificado como antroposófico, pois é obtido da natureza, a partir de substâncias minerais, vegetais ou animais. As principais vias de administração são a oral, injetável, subcutânea e tópica. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a ação do extrato de viscoalbum na versão ultradiluído pela via injetável em serpentes com neoplasias. O nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Anhembi. Também é uma parceria com o Instituto Butantan. As serpentes peçonhentas que utilizamos são da família Viperidae e Ophidae e foram divididas em 2 grupos. Num total de 26 serpentes, colocamos 16 serpentes com neoplasias no grupo tratado e serpentes sem neoplasias no grupo controle. As serpentes tratadas permaneceram com o seu perfil alimentar inalterado e não foram observadas outras patologias desenvolvidas durante o tratamento, razão pela qual poderia ter sido atribuída ao uso do fitoterápico, como relatado no estudo de Zarkovsky, em 2001, na promoção de uma melhor qualidade de vida desses animais. No diagnóstico por imagem, algumas formações neoplásicas ficaram mais concêntricas, com a diminuição de até 20%. Nos exames histopatológicos foram confirmados 5 neoplasias, além de nefrite e pneumonia nas serpentes tratadas. As serpentes do grupo controle permaneceram com seu perfil alimentar estável sem alterações metabólicas e morfofuncionais, confirmados pelos exames de diagnósticos por imagem. Veja aqui as nossas conclusões. Apresentamos as nossas referências consultadas e agradecemos a participação. Vitor Emanuel,
e apresentar o trabalho intitulado Perfil Lipídico de Anulos Estivantes da Caatinga, Rio Grande do Norte, Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, com a colaboração da Bárbara, sob orientação da professora doutora Cristiane. Sabemos que a Caatinga é um bioma caracterizado por longas secas e que abriga algumas espécies de anulos em que algumas realizam um processo de dormência denominado estivação, deprimindo seu metabolismo durante a estação seca e voltando à atividade durante as épocas de chuva para a reprodução. Duas espécies que realizam esse processo de estivação são a Proceratophis cristiceps e a Pleurodema diplolister, que são os objetos de estudo deste trabalho. Dentre as muitas estratégias que estão envolvidas na estivação, nós temos o armazenamento de substratos energéticos nos tecidos, como os lipídios, para a manutenção de atividades fisiológicas básicas e para sustentar a reprodução. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi quantificar os lipídios totais dos tecidos epitelial, hepático e muscular dessas duas espécies de anulos durante a atividade e a estivação. E para isso, foram coletadas fêmeas durante a estivação e, durante o momento de atividade dessas duas espécies, esses animais foram eutanasiados e conservados em freezer até a coleta dos tecidos, dos quais os lipídios foram extraídos e quantificados por método colorimétrico. Os nossos resultados, então, foram analisados pelo programa estatístico Sigma-Stat, em que os dados que cumpriram os requisitos paramétricos foram submetidos a teste T e os não paramétricos ao teste Mann-Whitney, com nível de significância de 0,05. Nós então colocamos os gráficos, os dados nesses dois gráficos, em que o primeiro corresponde ao Proceratophis cristiceps e o segundo à espécie Pleurodema diplolister. Aqui no eixo horizontal nós observamos os tecidos e no eixo vertical a concentração lipídica em miligramas por grama de peso úmido. O padrão que nós podemos observar a partir desses gráficos é que os menores valores de lipídios estão nos animais em estivação, que são as colunas em cinza, e os maiores valores de lipídios estão nos animais ativos, que são as colunas em azul. E isso foi observado para todos os tecidos de todas as espécies, exceto o tecido epitelial de Proceratophis cristiceps, que apresentou um padrão inverso. Também detectamos diferença estatística em todas as comparações realizadas, exceto o tecido epitelial de Pleurodema diplolister. O tecido hepático muscular, por terem demonstrado esses menores valores nos animais em estivação, esse resultado possivelmente se deu pelo fato do consumo deste substrato para manutenção de atividades fisiológicas básicas e por conta da migração vertical, em que esses animais vão se enterrando cada vez mais em busca de regiões úmidas no solo, a fim de evitar a desidratação. Já as maiores concentrações nos animais ativos se deve ao forrageamento, ou seja, o armazenamento desse substrato para o próximo período de estivação e, logo em seguida, emergência e reprodução. O tecido epitelial apresentou um padrão diferencial entre as espécies no que diz respeito à concentração desses lipídios. E isso denota que existem estratégias distintas no controle osmorregulatório desses animais. Esse padrão diferencial, ele pode ser explicado por conta da diferença na responsividade que esses animais apresentam. Enquanto o Pleurodema diplolister é uma espécie de maior responsividade, Cristiceps apresenta uma menor responsividade. Esta estratégia diferencial pode favorecer o armazenamento deste substrato para a regulação hídrica no Pleurodema diplolister e ser dispensável na segunda espécie. Bom, como conclusão, então, nós temos que os tecidos hepático e muscular vão apresentar menores valores por conta desse consumo para manter essas atividades basais e que os lipídios do tecido epitelial se mostram importantes na regulação hídrica iônica durante a estivação, principalmente para a Pleurodema diplolister. Aqui estão as nossas referências.
E eu agradeço ao convênio Unesp, Vunesp, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pelo auxílio financeiro e também agradeço a atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos e os contatos da minha orientadora e eu desejo um ótimo evento a todos. Até! Bom, então, vamos iniciar, então, a partir de questionamento, se tiverem, tá? Primeiro trabalho, isolamento, identificação e análise de fungos endofíticos de renia marítima, restinga de Maçambaba, Arraial do Cabo, tá? De autoria e apresentação da Mariane da Silva Nunes. Celso, você gostaria de começar? Bom, boa tarde, Mariana. Parabéns pela apresentação. Eu tenho umas perguntinhas só para minha curiosidade, né? Como que é o sistema reprodutivo dessa planta? É por propagação vegetativa? Estolão. É bem superficial. Ela é a primeira linha de vegetal da restinga. Um vegetal rasteiro. Então, mas ela tem polinização ou ela vai se multiplicando por propagação vegetativa? Propagação vegetativa, isso. Então a pergunta assim, pode correr o risco de você pegar talvez alguns indivíduos que são clones, né? Que da mesma reprodução, é isso? Sim. E uma outra pergunta, você já tinha alguma evidência na literatura desses fungos serem encontrados em outras plantas? Em outras plantas, sim. Na família dessa planta, que é a família Spiraceae, não. Foi a primeira vez que eles foram encontrados. Mas em outras plantas, sim. Os fungos endofíticos, eles eles colonizam várias plantas. Eu sei que não era o objetivo do seu trabalho, né? Mas assim, na sua opinião, qual a participação desses fungos você acha de benefícios para a planta ou vice-versa? O que você suspeita? Assim, eu sei que você não tem obrigação de responder isso porque não faz parte do seu trabalho, mas curiosidade minha. Na literatura se diz que é uma relação harmônica, é uma simbiose. A planta proporciona ao vegetal proteção e o vegetal proporciona à planta ele agrupa substrato na raiz do vegetal. Uma das primeiras fotos do vegetal aparece um grumado de substrato na raiz. Aquilo ali é a ação dos fungos. Esse grumado auxilia na retenção de água, de nutrientes, já que o ambiente da restinga é um ambiente distrófico e o solo é arenoso. Então, esse grumado auxilia na retenção de água, de nutrientes ali próximo àquela raiz. E o fungo também proporciona proteção ao vegetal a micro-organismos que poderiam ser danosos a ele. Os fungos em gerais, né? Os fungos endofíticos em gerais. Obrigado, Edson. Acho que são essas minhas dúvidas. Maria Tereza, alguma consideração? O técnico tem que ligar o microfone. Sempre esqueço. Parabéns pelo trabalho, Mariane. Eu gostaria de te perguntar algumas coisas da cultura, né? Porque provavelmente na hora que cresceu no escuro, numa mesma placa você tem vários fungos, né? Depois você isola em cultivos uniespecíficos, você garante de não ter bactéria? Como é que você faz? E como é as condições de cultivo? Tá, inicialmente a gente utiliza aquele meio de cultura, que é o agar malt. Logo depois da maceração, eu já coloco antibiótico para evitar
coloca uma combinação de antibiótico de amplo espectro para poder evitar o crescimento de bactérias. E depois depois do crescimento dos fungos, várias colônias, eu faço a técnica de esgotamento para separar cada um deles. E aí, depois de separado, eu faço a manutenção deles de cada um em uma placa diferente. Então, eu mantenho eles separados. E aí, inicialmente, foi 15 dias de crescimento, mas depois, para manutenção dos fungos, aí eu passo para 7 dias, 28 graus Celsius, e continua sendo no escuro. Mas eles são mantidos isolados. E aí é uma pergunta de curiosidade. Como é que você garante, eu não sei o meio de cultura exatamente ali que você usa, não é a parte de fungos, não é a minha área, que você garante de não ter isolado um fungo aéreo ter caído no seu meio de cultura e ter crescido? Por isso a gente fez esse esgotamento e depois a gente fez a identificação por molde TOF e por ITS. E aí verificou que são os fungos endofíticos. Tá. Então, foi uma análise molecular. Tá. E uma curiosidade, qual a importância para a remíria ou para o ambiente da presença desse fungo, assim, em termos de interação? Sem esse fungo, essa espécie marina, o que acontece? Tem alguma vantagem? O que é a importância? Tem a vantagem do aumento da superfície de contato e da fixação do substrato, além da retenção de água e de nutrientes, e dessa proteção vegetal. Então, esses fungos, não só os fungos, né, tem outros micro-organismos ali nessa mesma planta, inclusive, porque eu trabalho com fungo, mas dentro do laboratório outras pessoas trabalham com outros micro-organismos. Então, tem isolado bactérias. Cianobactéria, deve ter gente trabalhando com cianobactérias. Não, cianobactéria não. Não tem? Não. Que deve ter bastante cianobactérias também. Não, eu participei. É porque esse trabalho é do meu mestrado. A gente já está no doutorado em outro laboratório. Continuo com a pesquisa, mas aí voltada mais para a área molecular. E eu isolei esse fungo no meu IC, esses fungos no meu IC. Então, na época, do meu IC, eu comecei trabalhando com bactérias endofíticas, desse mesmo vegetal. E aí depois eu migrei para fungo e aí me encantei pela área. Parabéns. Bom trabalho. Continue. Obrigada. Ok, Mariane. Só uma questão aqui. Na sua conclusão, você coloca que existe um potencial biotecnológico grande, tá? Na ação tanto enzimática, etc. Eu queria que você me explicasse melhor quais seriam esses potenciais biotecnológicos. Um exemplo deles, as glicosidrolases, elas são... tem muito interesse nas glicosidrolases para a degradação, por exemplo, de biomassa lignocelulósica para a produção de etanol de segunda geração, já que a biomassa é formada por lignina, hemicelulose e celulose. Então, precisa da ação das glicosidrolases e das óxido-redutases. Então, dos potenciais interesses biotecnológicos seria essa degradação da biomassa vegetal para a produção de etanol, de bioetanol. E você acha que esse potencial, existe tecnologia, ele favorece esse tipo de atividade? Economicamente falando. Desculpa, cortou, não entendi o meio da pergunta. Alô? Oi. Vou repetir, então. Na sua opinião, é claro, tá? A utilização desse complexo que você está citando, ele seria economicamente viável? Você acha que consegue atingir um patamar dessa natureza? Sim.
atualmente, a produção de etanol através de biomassa, boa parte da biomassa não é aproveitada exatamente pela dificuldade de quebrar a lignina, de degradar a lignina. Então, um complexo enzimático como esse, que tem a função de quebrar desde a lignina até a celulose, melhoraria a produção economicamente falando. Tá ok. Tudo bem. Acho que no chat não encontramos nenhuma questão. Eu vou passar para quem estiver assistindo, tiver algum questionamento. Não, né? Bom, tudo bem. Obrigado, Mariana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom congresso a todos. Agora, o segundo trabalho olha, vamos deixar assim, eu vou identificar, o trabalho da Mariane é um trabalho de pós-graduação, tá? Então, agora nós vamos estar conversando com a Laís, né? Laís Colombo Silva, que é um trabalho de iniciação, tá ok? O trabalho de estequiometria de microalgas no tratamento de efluentes. Eu vou dar agora, iniciar com a Maria Tereza, por favor. Laís, eu acho que o tema do seu trabalho é bastante interessante, e eu gostaria de te perguntar, trabalhando com microalgas, eu e vi que você ilustrou uma microalga, mas uma alga verde. Eu gostaria de saber se você separou, como você trabalhou com as cianobactérias, que são chamadas antigamente de algas azuis. Você separou? Como você tratou as cianobactérias? Bom, a gente não separou inicialmente, porque o intuito do projeto era ver a capacidade da remoção de nutrientes pelas microalgas, assim como um todo, sem separar elas por espécies. Então, foi como um todo mesmo, a gente não separou. E vocês tinham feito nesse efluente alguma contagem do fitoplâncton? Vocês tinham conhecimento da densidade de algas? Não, de início, o intuito é fazer isso. A gente começou a escrever o projeto em 2019, né, antes da pandemia. Aí foi aprovado no começo da pandemia, então a gente teve que mudar alguns caminhos aí por conta do laboratório, da disponibilidade do laboratório da Unesp, porque foi bem reduzido, né, a presença lá. Então a gente assim tentou desviar um pouco o caminho por conta disso, mas aí saiu esse trabalho. O intuito inicial era sim separar as espécies e tudo mais para ver qual que isso sobressaía, tudo mais. Mas não foi possível por conta do laboratório mesmo. Aí, então, no final, a gente fez todas mesmo. Tá. Então, deixa eu só entender. Por causa da pandemia, vocês não puderam fazer a contagem de fitoplâncton? Isso, a gente teve um período de apenas 7 dias lá no laboratório. Então, assim, foi bem batidão, teve que correr mesmo, porque não deu. E, bom, agora, e qual a perspectiva, o desenvolvimento do trabalho? Você tem ideia? Agora, o andamento A gente finalizou e perspectivas futuras, você fala para aplicar em o estações de tratamento. O projeto ali, a continuidade. Não, a gente finalizou, esse foi o resultado mesmo, que a microalga tem a capacidade da remoção de nitrogênio e o fósforo, que é bem importante, até porque o fósforo também ele é um elemento aí que ele pode acabar no mundo, né? Até 2050 aí ele pode reduzir mais da metade, mais de 50%, e ele é muito importante também para a vida na Terra, né? Porque desde o ensino médio a gente aprende que até no nosso DNA tem a composição do nitrogênio, do fósforo, então sem ele é bem difícil. Aí tem a ideia que eu acho que daria certo sim
implantar o tratamento do esgoto aí com a microalga, para essa ciclagem de nutrientes que a gente tem necessidade para sobreviver. Tá bom, obrigada. Bom trabalho. Dentro dessa situação que a gente ainda está vivendo, né? Sim. Eu acho que você fez bastante coisa. Parabéns. Obrigada. Celso? Olá, Thaís, tudo bem? Laís, desculpa. Laís, você falou que a acidificação, né, no meio levou uma menor atividade das microalgas devido ao CO2, né? É isso? Isso. Numa situação normal, esse CO2 ele é muito abundante nesse sistema? Não, então, porque a gente teve o sistema controle, né, que não foi aplicado absolutamente nada, ele só ficou ali recebendo a luz artificial. E a redução de CO2 foi bem significante, teve bastante êxito, e na degradação da matéria orgânica também, ou seja, as microalgas conseguiram aí fazer a fotossíntese, a respiração, e as bactérias também conseguiram respirar por conta do O2 e degradou a matéria orgânica, ou seja, no controle ele teve bastante assimilação de CO2. Já o aerado, ele teve um pouquinho a mais, foi assim, pouca coisa comparado, por causa do borbulhamento mesmo, que remexe os nutrientes lá dentro e aumenta o contato entre as microalgas e os nutrientes, e também a luz. E foi por esse motivo que teve assim, um pouco a mais de assimilação do nitrogênio e do fósforo. E quando numa situação controle, que o pH ele fica próximo do ideal, é isso? Isso, o ideal seria na faixa entre 9 e 10, e ele fechou nessa faixa. Já o sistema com CO2, ele fechou 4,5, bem abaixo. Sim. E aí você vê perspectiva, por exemplo, eu não sou da área, eu estou fazendo só uma projeção. E como que eu cultivaria essas microalgas para ser usado em tratamento? É isso? Quer dizer, como que eu poderia fornecer isso numa situação prática? Vamos imaginar, uma empresa agora, a Sabesp, chega para você e fala, Laís, eu gostaria de pôr isso na prática. Como que a gente faria isso? No Experimenta, a gente não colocou nada, não inoculou nada, ela já estava ali. Mas, assim, em grandes quantidades, em larga escala, se fosse para ter, assim, uma boa assimilação, acho que seria o ideal cultivar um pouco para dar movimento ali na biomassa. Tá bom. Obrigado, Edson. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Laís, é o seguinte, bom, você já colocou que a cultura não era unialgal, foi um mix de espécies, né, que vocês acabaram não identificando. A gente sabe que o tratamento alternativo de esgoto, em alguns casos, existem algumas projeções e alguns problemas, né? Então, a gente sabe que já tentaram usar água-pés, né, e cornocasps, e que existiu um grande problema no aumento do volume da biomassa, certo? E que também, no caso específico dessas plantas, existia assimilação muito grande de metais pesados. No caso das algas, também existem esse tipo de problemas, ou vocês projetaram alguma coisa nesse sentido, principalmente com relação ao crescimento do volume da massa algal? O crescimento ele vai atingir, né, uma fase exponencial, que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais crescer, né? Vai ser retirado essa biomassa e ela pode ser convertida em alimentação animal, em biocombustíveis, alimentação humana, fármacos. E isso geraria assim um retorno econômico para a estação de tratamento mesmo, por causa de gastos, porque o tratamento convencional ele tem muitos gastos. Aqui na minha cidade mesmo, foi aberto recentemente uma estação de tratamento, só que ela logo fechou, porque eles não deram conta de tirar a lama residual que fica da estação de tratamento. E gera um mau cheiro que vem até na cidade, sabe? Eu tinha muita vontade de tomar uma iniciativa aqui na cidade mesmo, mas não tem como. E a microalga, essa biomassa, ela podia ser retirada e vendida como, sei lá, biotecnologia, fármacos, dessas coisas, e voltar ao retorno econômico para a estação de tratamento, entendeu? Geraria um pouco de economia, ia ter gastos, obviamente, mas também já ajudaria um pouco, entendeu? Acho que não gastaria tanto como o tratamento convencional, que é o caso que está acontecendo aqui na minha cidade. Ok. Obrigado, Laís. Nada. Bom, vamos agora para o terceiro trabalho, que foi a aplicação de vis com álbum ultradiluído em serpentes de cativeiro
com neoplasias, tá? É o trabalho da Gislene Fátima da Silva Rocha Fournier, é um trabalho de pós-graduação. Celso? Hoje chama-se de Gi, tá? Está escrito Gi Fátima, é mais fácil. Gi, da onde parte esse princípio de usar essa planta, esse visco aí no tratamento? Parece que da onde surgiu essa ideia? Já existem evidências? Eu queria conhecer um pouco isso. Sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, peço um pouco de desculpas porque eu tive uma dificuldade com o link para entrar. Então, o visco album, ele já é uma planta conhecidamente muito mais na Europa do que aqui no Brasil, que ele tem um poder muito utilizado para tratamento de câncer. E em humanos ele já é bem avaliado, assim, tem vários trabalhos. No entanto, para animais tem um pouco em cães e gatos, né? Eles utilizam muito o visco para cães e gatos, mas para animais silvestres é algo que ainda está iniciando, assim, principalmente pelo fato de animais silvestres não necessariamente estarem em cativeiro, então a gente não tem muito N's, né? Não sabe como que funciona os cânceres nesses animais. E para serpentes, então, é bem menos, né? Porque são poucas as espécies de serpentes em cativeiro. Por isso, esse nosso trabalho ele é uma parceria com o Butantan, principalmente porque o Butantan ele tem, né, as serpentes em cativeiro, que é para uso, que seria tipo assim, a vida dessas serpentes é para servir aos humanos, né, na questão do soro antiofídico. E aí essas serpentes, elas geralmente vivem muitos anos em cativeiro, né, para extração do veneno, e acaba desenvolvendo essas comorbidades e também cânceres. E aí, a partir da gente ter visto, né, esses animais que já estavam destinados à eutanásia, a gente viu uma oportunidade de testar o visco nesse grupo de animais, mesmo para saber como que funcionaria, porque realmente é um trabalho inovador, não se tem ainda dados sobre a utilização do visco nesse grupo de animais. Gi, uma outra pergunta. Você classificou os tipos de câncer que essas cobras estavam tendo, do ponto de vista patológico, para saber se algum tipo de câncer... Porque talvez, acho que com humanos, eles devem ter alguma evidência de quais tipos de cânceres a substância é mais efetiva. Não sei se você chegou a olhar isso. Sim. Com seus animais. Sim. Antes, para fazer a seleção das serpentes que iam participar desse experimento, nós classificamos aqueles cânceres que não estavam relacionados com alguma parte neurológica, porque não seria talvez uma única contraindicação. Então, ficamos muito com sarcomas, alguns cânceres mais simples assim para esse grupo de animais, né? Então, sim, foram 5 tipos de câncer, né? Mais visíveis assim, mas também foi aquela coisa, né? A gente não tem como ter um N grande de animais com câncer. Então, aqueles cânceres, aquelas serpentes que já estavam geralmente em estágio avançado da doença, principalmente por ser um animal que não demonstra muitos sintomas, né? De quando estão desenvolvendo esse tipo de enfermidade. Então, ficou mais assim o critério de excluir as serpentes que poderiam estar, as serpentes prenhas e serpentes que poderiam estar com algum tipo de câncer neurológico. E a última pergunta, a concentração que você usou do princípio ativo, você testou? Qual a escolha, né? Porque você testou várias para saber qual seria mais efetiva, ou você partiu de uma concentração e testou? Na verdade, como é um trabalho assim pioneiro, não se tinha nada a respeito ainda, a nossa ideia foi pegar uma concentração que fosse mediana, nem muito
concentrado e nem pouco concentrado. Então, a gente escolheu a D9 por isso. Tá bom. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Maria Tereza? Gislene, parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria que, por favor, você pudesse repetir as suas conclusões, que para mim acabou, acho que ficou meio corrido. Se pudesse repetir as suas conclusões. Sim. Então, a primeira conclusão assim que a gente observou é que no grupo das serpentes tratadas houve uma diminuição na massa tumoral. Essa é uma primeira conclusão, né? E isso para a gente já é significativo. A outra conclusão também é que no grupo controle não houve nenhum sintoma, e também nos exames de ultrassom, e aquelas serpentes também que foram a óbito do grupo controle, que foram encaminhadas também para necrópsia, não houve nenhuma evidência que pudesse sugerir que o visco poderia ter agido na morte dessas serpentes, né? Eu volto a falar que são serpentes que elas estavam em cativeiro, geralmente são serpentes que entregues pela população ao Instituto Butantan, ou serpentes que já viveram a vida toda em cativeiro, então são serpentes mais antigas, mais idosas, né? Então, a gente levou isso em consideração também, que algumas serpentes do grupo controle poderiam vir a óbito antes da finalização do tratamento. Então, assim, as nossas conclusões, elas, assim como o trabalho ainda está iniciando, né, a utilização do visco está iniciando ainda nesse grupo de animais, as nossas conclusões também ainda são bem incipientes, né? A primeira é essa, que não houve nenhuma coisa que pudesse ser levada à contraindicação no grupo dos animais, e essa segunda, que realmente houve uma diminuição da massa tumoral nas serpentes com câncer. Uma outra, assim, você imagina de usar uma concentração, testar concentrações mais fortes do visco? Sim. A ideia agora seria ver o visco fermentado, né? Que também é utilizado em alguns tratamentos de câncer. Principalmente porque ele seria o mais próximo que a gente chegaria das lectinas e as vicostoxinas, né, dessa planta. Então, seria uma forma de testar uma concentração mais forte. Eu posso até adiantar que essa concentração também já está sendo utilizada, né, com visco fermentado, e os resultados também têm trazido alguns resultados bem interessantes nessa redução da massa tumoral. Que coisa boa, né? Muito bom isso. Parabéns. Obrigada. Outra coisa interessante também é que, assim, essas serpentes, como elas já estavam em estado avançado de câncer, o que a gente observou também é que o visco ele trouxe um pouco mais de atividade para essas serpentes, que geralmente as serpentes, quando estão com dor ou algum sintoma, elas tendem a diminuir a alimentação, ficarem pouco ativas. E aí a gente observou que houve uma melhora também nessa atividade natural das serpentes. Então, pode ser também algo, a gente ainda não tem nada comprovado, né? Teria que fazer mais estudos, mas pode ser algo também que pode ser atribuído ao visco. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Boas perspectivas aí para o visco. Isso. Bom, realmente a impressão que a gente tem é que realmente a questão metodológica ainda está realmente muito preliminar, né? Tanto o Celso quanto a Maria Tereza observaram isso.
Aí a gente percebe que a questão da concentração do produto não ser estabelecido, você não ter variado ele também, para ver qual seria a concentração ideal, também realmente interfere. Outra questão que eu queria perguntar para você é a questão das espécies de serpentes que vocês utilizaram. Você acha que a diferença nas espécies também não influenciaria no resultado? Olha, as espécies que a gente utilizou nesse experimento são geralmente as espécies que são utilizadas para fazer o soro antiofídico, né? Então são as várias jararacas, as cascavéis, cobras corais. É o que o que se tem no Butantan, né? Mas seria assim ideal que a gente pudesse testar por diferentes espécies, né? No entanto, a gente necessitaria de um N bom para cada espécie. Então, assim, mesmo que no Butantan tem um índice grande de serpentes, né, um número grande de serpentes em cativeiro, esse trabalho ainda ele carece um pouco mais de delineamento para a gente conseguir Ns suficientes de serpentes com sintomas, né, de câncer ou comprovadas através de ultrassonografia, que é o que a gente tem feito agora como um protocolo inicial. Todas as serpentes passam mensalmente para um exame de ultrassom, e aí sim conseguir um N maior de serpentes e poder diferenciar por espécies. Mas eu ouso dizer que se funcionou nesses dois grupos, nessas duas famílias de serpentes, é possível que seja também funcional em outras famílias de serpentes. Tá, ok. Bom, tudo bem, era isso, eu acho que respondeu. Tá? Muito obrigado. Eu acho que é um trabalho que tem grandes perspectivas, eu acho que isso é interessante. Tá? Eu acho que faltam alguns ajustes, né? Mas eu acho que tem grandes possibilidades. Parabéns, então. Obrigado. Vamos para o trabalho último, né? Que é um trabalho de iniciação, que é do Vitor Emanuel, tá? Que é perfil lipídico de anuros estivantes da Caatinga, Rio Grande do Norte, Brasil. Maria Tereza? Vitor, me chamou a atenção a sua apresentação em si, a didática que você tem, toda a animação feita, o cuidado que você teve nas ilustrações, toda a dinâmica da apresentação foi muito boa, bem cuidada. Você tem ido a campo acompanhando os seus anuros? Bom, primeiramente, boa tarde e obrigado pelos elogios da apresentação. Infelizmente, eu não fui a campo para coletar esses animais, porque esse projeto, eu não comecei esse projeto como iniciação científica. Esse era o antigo projeto de pós-doutorado da minha orientadora, que como ela passou no concurso, ela acabou tendo que engavetar, e aí eu fui pedir estágio para ela, e ela perguntou meus interesses, falei assim, olha, eu gosto de sapo, eu gosto de anfíbio, já fiz trabalho na escola, e aí eu acabei dando continuidade, né? Então ela já tinha os dados dos animais que estavam em estivação, eu dei prosseguimento nessas duas espécies, nas análises laboratoriais para os animais ativos, né, da fase de chuva. Então, esses animais eu não fiz coleta, mas a gente tinha começado um projeto com animais aqui da região, e aí eu fui para a coleta desses animais para a experiência que eu não tive do projeto inicial eu ter com esse novo projeto que ela ainda está preparando com os animais aqui de Ilha, né, de Ilha Solteira.
Ah, você é da Unesp de Ilha Solteira. Sim, da Unesp de Você Ilha está Solteira. participando das coletas agora? A gente parou por conta da pandemia com esse projeto, então a gente só está com o outro projeto que é o das raias, né? Aí eu participo do coleta das raias, mas o dos sapos aqui da região a gente parou por causa da pandemia. Acredito que ano que vem a gente vai retornar de novo. Muito bom. E eu gostaria de te parabenizar. E você pretende continuar a trabalhar com os anuros? É uma temática que eu acho muito interessante, essa parte de ecofisiologia, de ter esses animais até então eu não conhecia, então é um dos caminhos que eu pretendo traçar, sabe? Eu ainda estou meio indeciso no final da graduação, mas eu gostaria de dar prosseguimento nesse projeto durante a pós, esse tipo de... se eu for continuar com pós-graduação, é claro, eu viso isso. Eu fiquei curiosa. Agora, qual a outra atividade que você está em dúvida? Vai fazer 2 anos que eu comecei a pegar disciplinas da licenciatura, e aí reacendeu uma paixão assim por educação. Aí eu tô meio eu continuo na academia, eu vou para a escola, ou eu estou tendo disciplina de gestão, de atividade de conservação, aí eu estou muito interessado em trabalhar como profissional, e estou vendo assim qual o caminho. Eu tenho 1 ano ainda aí pela frente para traçar isso tudo aí. Então tem tempo, e esse evento aqui vai te ajudar a achar o caminho. Sim, Parabéns. tem umas palestras muito interessantes. Muito obrigado. Tchau. Celso? Olá, Vitor, tudo bem? Olá. Excelente. Todos fizeram excelentes apresentações, parabenizo todos pelo trabalho. Já me despedindo, né? Mas é assim, Vitor, eu não percebi você catalogando macho e fêmea para ver se tem diferença de sexo nisso. A gente trabalhou somente com fêmeas no nosso trabalho. Foi somente fêmeas. Porque a gente tinha o intuito de trabalhar com as gônadas, o fígado, a pele e o músculo. Porém, as gônadas, a gente teve muita dificuldade para encontrar elas nos animais ativos, porque os animais que a gente pegava, quer dizer, os animais que a minha orientadora coletou, eles já tinham passado pela fase de reprodução, né? Então, a gente abriu os animais e não tinha gônadas, né? Então, o intuito da gente era ver essa questão das gônadas nesses animais, porque se você está fazendo armazenamento lipídico, é justamente para você fazer a manutenção desse tecido, né, que é importante para esses animais, para a reprodução, né? Então, por isso que a gente deu prioridade para as fêmeas, mas existem alguns trabalhos que trabalham com machos, né, faz essa dicotomia entre os dois. Ô Vitor, outra coisa, por que a análise do lipídio, somente o lipídio? Dos lipídios, porque o nosso intuito era fazer o link com a reprodução, e porque, segundo a literatura, os lipídios são a principal fonte de reserva de anfíbios, né? Então, é um substrato energético muito importante para eles realizarem a manutenção das atividades que eles vão desenvolver ao longo das poucas atividades que eles desenvolvem, né, durante a estivação, para manutenção, né, e para também maturar as gônadas, né? Além disso, os lipídios, a gente percebeu que eles são importantes, por exemplo, que aconteça o armazenamento deles no tecido epitelial, para que esses animais não tenham perda hídrica durante a estivação, né? Então, eles estão lá enterrados e eles estão propensos a perder água para o microhabitat. Então, a gente decidiu trabalhar com os lipídios por conta desses 3 fatores: a reprodução, a principal reserva energética, e o fato dos lipídios serem hidrofóbicos, e ver se eles acumulavam na pele para evitar a perda de água com o ambiente durante o estado inativo. Então, vocês tinham uma hipótese, né? Não existia nada na literatura dizendo que os anfíbios já acumulavam na pele os lipídios, ou já existia uma evidência disso? Ou é inédito? Não, já existiam alguns trabalhos relatando isso. Tem animais que
não acumulam lipídios na pele, mas a partir do tecido epitelial, eles, como é que eu posso dizer? Eles secretam, a partir do tecido epitelial, um muco lipídico que vai formar um casulo. Um biofilme em volta dele, né? Isso. E aí, o curioso desses animais, dessas duas espécies, tem uma terceira, que é a minha colaboradora que trabalha. Essas 3 espécies da caatinga, elas não desenvolvem esse muco, né? Formando esse casulo. E, então, o intuito era ver se tinha essa concentração de lipídios no tecido epitelial. Tá. O Vitor, só como sugestão, acho que da mesma forma que a Gi mostrou, né? Eu acho que é importante você, quando for apresentar o trabalho, falar a aprovação da comissão de ética, as aprovações dos órgãos, porque quando a gente mexe com animais silvestres, é importante a gente deixar bem claro que isso passou por, né? Porque hoje em dia está uma loucura essa questão de trabalhar com animais silvestres, de fazer talvez eutanásia. Eu sei que o seu orientador com certeza viu isso, mas é muito bom você, na apresentação, você já deixar claro, né, para que ninguém depois fale, puxa, o cara foi lá, não pediu autorização, matou os bichinhos, né? Então eu tenho certeza que por você estar na Unesp, isso passou pelas comissões, mas na apresentação vale a pena se perder uns segundinhos para deixar claro que os órgãos têm certificação para fazer essas coletas, para fazer eutanásia, tá? Isso é só uma sugestão, não diminui de maneira alguma o seu trabalho, para a proteção de você como futuro biólogo, tá? Sim, sim. A gente está tendo um pouco desse problema por causa que essas coletas foram feitas há muito tempo antes da existência da legislação. Então. E aí, eu já apresentei esse trabalho em outro evento algumas semanas atrás, e o avaliador também comentou, e eu vou depois repassar para a minha orientadora para a gente correr atrás de alguma documentação para dar essa equivalência, ver se ainda é passível pelo comitê. Você pode pedir ele retroativo. Até uma certa data, tudo que não foi feito, você pode pedir retroativo. Acho que na Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp você consegue autorização do CISBio, tá tudo lá. É que eu sou professor da Unesp também, e eu trabalho com material de ilha solteira, junto com o professor Mário Moraes aí, e a gente teve que fazer tudo retroativo também, porque não tinha ainda essa legislação. Mas é importante deixar isso bem claro, tá bom? Sim, sim, eu já vou correr atrás disso. Obrigado. Tá bom. Vitor, realmente é muito difícil trabalhar já com material já coletado há muito tempo, né? Então, a gente sente falta de alguns dados, né? Então, por exemplo, alguns dados como uma localização mais exata, a questão do período de coleta, a questão da temperatura na época da coleta, a questão de pluviometria do caso, porque tem a questão das chuvas, de não chuvas, né? E se realmente teve algum tipo de evento dessa natureza durante a fase de coletas. Então, quer dizer, são sempre alguns dados que são muito importantes para uma análise. Tá? Agora, com relação ao trabalho, acho que o pessoal já colocou todas as minhas dúvidas foram respondidas, mas eu gostaria que você colocasse só uma questão que é aquele dado do dado inverso que foi apresentado pelo epitélio, né? Você coloca as atividades. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para mim. A respeito da inversão que teve, né, do Cristiceps pelo Pleurodema. Isso. O seguinte, então a gente percebeu, né, que essa espécie ela tinha menores concentrações lipídicas tanto nos animais ativos como nos animais durante a estivação, e para tentar buscar alguma explicação para esse dado, que foi diferente do Pleurodema, que, apesar de não ter a diferença estatística, manteve aquele padrão, né, que eu comentei, a gente achou a questão da responsividade. Então, o que acontece? A responsividade seria mais ou menos o grau de dormência desses animais, né? Ambos, eles vão reduzir o metabolismo em 50%. Porém, o Pleurodema diclolíster, ele é mais ativo. No momento que você faz a coleta desse animal, ele já salta, já abre os olhos, já entra em atividade instantaneamente. O Proceratops cristiceps, ele é mais inativo. Então, ele demora mais para
abrir os olhos e responder, né, para reagir. Então, a gente acredita que, por conta do clorodema de políester ser mais ativo, ele exija um armazenamento lipídico maior no tecido epitelial, para justamente, por conta dessa atividade alta, ele evitar a perda de água durante a estivação, enquanto que isso acontece no Cristiceps, porém não é tão relevante como na primeira espécie, certo? Ok. Bom, pessoal, eu acho que a gente até passou do tempo. Eu achei que foi o primeiro evento do Conselho que é feito virtualmente, tá? E essa foi a fórmula encontrada para que a gente não interrompesse a apresentação de trabalhos e a premiação que é sempre dada nos congressos, tá? E realmente o que tanto a Maria Tereza quanto o Celso colocaram, o que surpreendeu muito a gente foi que o nível de apresentações foram muito bons, entendeu? Então, realmente, a forma que vocês encontraram, quer dizer, o domínio que vocês tiveram dessa forma de apresentação realmente foi espetacular, para dizer outro termo, tá? Foi muito bom, e em especial nessa sala, tá? Todas as apresentações foram muito bem elaboradas, muito bem feitas. Então, parabéns a vocês, tá? E se algum de vocês tem alguma consideração a fazer, por favor, é o momento. Não? Celso, Tereza, também não? Eu sim. Eu quero dizer a todos parabéns, sucesso na carreira de biólogos, muitos trabalhos a serem publicados, sucesso como biólogos. Certo. Eu queria parabenizar todos, porque eu sei a dificuldade, eu como orientador, né, o Edson, a Tereza, que vocês tiveram durante essa pandemia, né? E não deixaram de estar desenvolvendo seus trabalhos e ter o cuidado de fazer um resumo, mandar para a gente e participar desse evento. Isso mostra a resiliência que nós temos, né, nas horas difíceis. Então, eu acho que vocês nunca devem perder isso de vista, né? Independente do resultado, está aqui trabalhos excelentes, né? Trabalhos assim que tinham uma pergunta biológica. Então, eu queria dar parabéns a vocês, aos seus orientadores. E continuem. Acho que todos vocês têm um bom perfil científico aí, não desistam. O Brasil está passando um momento difícil, mas isso passa, né? Daqui a pouco vai ter concurso, vai ter um monte de coisa aberta, bolsa de novo, e a gente vai tocar em frente. Não desista, porque todos vocês têm um perfil muito bom para pesquisa, tá bom? Parabéns. Parabéns e muito obrigado, tá? Tchau para vocês. Sucesso para vocês. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.